Quando a gente pensa em crenças que vêm de textos antigos, como a Bíblia, por exemplo, a gente está falando de um universo de ideias, né? É muita coisa. Mas como é que se organiza tudo isso sem se perder? Bom, existe uma ferramenta para isso, a teologia sistemática. Hoje a gente vai entender direitinho como esse método consegue transformar um monte de crenças em um mapa bem claro e coerente. E aí é que está o grande desafio, certo? A Bíblia tem de tudo: história, poesia, profecias, leis. É uma quantidade imensa de informação. Como é que se conecta todos esses pontos? É aí que entra um sistema. E a teologia sistemática se propõe a ser exatamente isso, um tipo de mapa para a gente conseguir navegar nesse território todo. Então, esse aqui é nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a ideia por trás de organizar a crença. Depois, vamos explorar as 7 divisões principais desse sistema, dar uma olhada na lógica por trás da ordem delas e, no final, comparar com outras abordagens que existem. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender o básico. Como é que um texto tão gigante e complexo se transforma num conjunto de crenças organizadinhas? O segredo, olha só, está em criar uma estrutura bem clara. A teologia sistemática, no fundo, é a arte de categorizar. Pensa só como a ciência se divide, sabe? Em biologia, química, física, tudo para facilitar o estudo. A ideia aqui é a mesma. A teologia é organizada em áreas específicas, em doutrinas, para que a gente consiga entender tudo melhor. Agora, vamos conhecer a estrutura mais famosa da teologia sistemática. É um sistema que organiza toda a narrativa da fé em categorias que, apesar de distintas, estão todas superconectadas umas com as outras. E o número-chave aqui é 7. São 7 grandes divisões que formam, digamos, a espinha dorsal desse método de organização teológica. Vamos ver quais são elas? E aqui estão elas. Olha, os nomes podem até parecer um pouco complicados de primeira, mas a lógica por trás deles é bem simples. Cada um vem de uma palavra grega e aponta para uma área de estudo bem específica. Já já vamos ver o que cada uma significa. Bom, agora chegamos na parte principal. Começa o nosso tour por cada uma dessas 7 doutrinas. A gente vai entender o que elas cobrem e, o mais importante, como elas se conectam. E o que é bem interessante aqui é que a gente está olhando direto para a fonte. É assim que os teólogos desenharam essa estrutura, sabe? Eles literalmente criaram um mapa para o estudo da doutrina. E aqui, olha só, tudo se encaixa. A lógica é muito boa. Teologia vem de theos, que em grego é Deus, ou seja, o estudo de Deus. Antropologia vem de anthropos, que significa homem. Amartologia vem de amartia, pecado. Cristologia, claro, vem de Christus, Cristo. Soteriologia de soteria, salvação. Eclesiologia vem de eclésia, que é a igreja. E por último, escatologia de eschatos, que quer dizer as últimas coisas, o futuro. Cada nome já dá dica do tema. Mas, atenção, a ordem dessas doutrinas não é por acaso, viu? Existe uma lógica, uma narrativa por trás dessa sequência, e entender isso é a chave para compreender o sistema todo. E aqui está o pulo do gato. A teologia sistemática não é só uma lista de tópicos, é uma narrativa. A estrutura foi toda pensada para contar uma história, com começo, meio e fim. Olha só como a história se desenrola. Tudo começa com Deus, o Criador. Depois vem um homem, a sua criação. Aí aparece o problema, o pecado. Para esse problema surge a solução, Cristo. O resultado disso é a salvação, que por sua vez forma uma comunidade, a igreja. E por fim, o destino de toda essa jornada, o futuro. Cada passo leva de forma lógica para o próximo. Faz todo sentido, né? Agora, é importante a gente lembrar que, embora esse sistema de 7 partes seja super conhecido e usado, ele não é o único que existe. A organização do pensamento teológico pode ter outras formas, outras abordagens. Um bom exemplo é o teólogo João Calvino. Ele usou uma estrutura diferente, com 4 partes, baseada no Credo dos Apóstolos. O foco dele era mais na Trindade, sabe? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso mostra que existem jeitos diferentes de mapear o mesmo território da fé. E o foco da teologia também foi mudando com o tempo. Se a gente voltar lá nos primeiros séculos da Igreja, os grandes debates eram sobre a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Já na época da Reforma Protestante, a atenção se voltou mais para as doutrinas da salvação e da Igreja. Então, é bom entender que a teologia sistemática é uma abordagem bem específica.
Enquanto a teologia histórica pergunta como essa crença se desenvolveu ao longo do tempo, a sistemática pergunta como todas as crenças se encaixam umas nas outras agora. É uma ferramenta com um objetivo bem claro, a organização lógica. E essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. A ideia é essa, que os pensamentos viajem numa sequência lógica em que cada doutrina prepara o terreno, lança a base para a próxima. É o sistema construído para ter clareza e progressão. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Um sistema como esse ajuda a clarificar a crença ou acaba confinando ela? Tentar mapear o mistério ajuda a gente a compreender ou, no fim das contas, limita a imensidão dele? É aquele equilíbrio constante entre a nossa busca por ordem e o respeito por aquilo que nos transcende. Obrigado por explorar esse tema com a gente.